Boa noite, novamente estamos dando prosseguimento aos estudos da mediunidade da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Estamos estudando o livro Mediunidade e Obsessão e o tema de hoje é a conclusão do caso de Joel, que havíamos iniciado na semana passada. Vamos, como de hábito, fazer a nossa introdução comentando a mensagem de Emmanuel, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Separamos esse pequeno trecho para fazer algumas observações. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas, em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. Vamos aqui então fazer alguns aprofundamentos do texto que Emmanuel nos presenteia. É interessante como a revelação espírita coloca para nós a continuidade na vida espiritual, das experiências, dos hábitos, daquilo que caracteriza a criatura humana como espírito encarnado. E nesse texto, quando Emmanuel cita criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, se referindo aos espíritos desencarnados, é interessante porque ele quer evidenciar que a naturalidade de percepção da vida é a mesma. A diferença é o círculo vibratório, é a dimensão da realidade espiritual em que o espírito está situado. Mas em termos de realidade e de percepção da realidade, podemos sempre usar por analogia o que se passa entre nós, espíritos encarnados. Inclusive em relação à dificuldade ainda frequente de nos deixarmos transformar pelo Evangelho Redentor do Cristo, de conquistarmos virtudes, de superarmos tendências viciosas, de efetuarmos o incremento necessário à aceleração da nossa caminhada evolutiva, respaldada no apoio do Evangelho. Essa dificuldade que nós temos como espíritos encarnados continua no plano espiritual. Então, que possamos, de imediato, fazer o esforço possível de aproveitamento durante a vilegiatura carnal, no aperfeiçoamento moral, na conquista de virtudes, porque na realidade pós-morte as dificuldades continuarão e muitas vezes serão até maiores. Por isso, essa referência colocada aqui por Emmanuel, quando diz que somos tão criaturas humanas em círculos vibratórios quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. Então não tenhamos qualquer dúvida. Dificuldade na superação de vícios, de desequilíbrios morais, essas dificuldades serão ainda maiores no plano espiritual, se não iguais. Assim que possamos afeiçoarmos-nos ao Evangelho Redentor do Cristo, nos motivando ao máximo no melhoramento imediato, no aproveitamento máximo possível da nossa experiência durante a encarnação.
Vamos assim dar prosseguimento ao capítulo O Caso de Joel, que está no livro Mediunidade e Obsessão. Aqui passa a ser feita uma análise psicológica do caso que é relatado no livro Os Mensageiros, o caso de Joel, que, em rápidas palavras, a experiência que esse espírito nos trouxe, de toda uma preparação que ele teve no plano espiritual, sobretudo na área do desenvolvimento de faculdades mediúnicas, aonde ele teria a excepcionalidade de mergulhar no conteúdo da memória de vidas passadas. Não só sua, mas de outros que estivessem convivendo com ele. E mesmo tendo havido toda uma preparação criteriosa para o êxito do seu projeto encarnatório, ele veio a falir. E entre as razões principais que já analisamos aqui, esteve a questão de ele, em vez de utilizar a faculdade para o crescimento espiritual e moral seu e de estímulo ao crescimento de outros companheiros, ele gastou tempo mergulhando na curiosidade indébita de vasculhar o passado de espíritos que ele ia reencontrando durante a sua passagem no corpo, e com isso perdeu excelentes oportunidades de utilizar essa faculdade no socorro e no amparo ao seu irmão mais necessitado. Bom, os esclarecimentos, o conteúdo dessa experiência malograda do Joel continuará sendo tratada no nosso estudo de hoje. Vamos então analisar aqui o primeiro slide do estudo de hoje. Mergulhado em sua encarnação na Espanha, onde atuou junto ao clero católico, Joel deixa de realizar o bem a que era constantemente convidado pelos companheiros do centro espírita e pelos benfeitores espirituais. Aqui, é claro, vem a necessidade importante de refletirmos sobre o fato de que muito do que Joel passou, a maioria de nós, em alguns aspectos, passa também, sobretudo aqueles que estão mais direta e indiretamente vinculados à mediunidade. Aqui, no caso, eu me refiro às advertências, os conselhos, não só por parte de companheiros da instituição espírita que ele trabalhava, mas também de benfeitores espirituais, de espíritos protetores, de espíritos que desejavam ajudar o Joel a aproveitar ao máximo a sua encarnação. Não faltaram avisos e advertências, como normalmente não falta para qualquer um de nós. A questão toda é estarmos sensibilizados a perceber esses conselhos e a segui-los. Então, o Joel, aqui como o texto se refere, ele gastou muito tempo vasculhando a memória do seu passado encarnatório. Sabemos que não são poucos os irmãos de ideal espírita, ou alguns que começam a se aproximar desta doutrina e, ao se depararem com o conhecimento da reencarnação, desejarem muito saber o que foram nas vidas passadas e, sobretudo, na última encarnação. Alguns chegando a dizer que, caso se lembrassem de fato do que já foram na encarnação passada, isso significaria para eles um sustentáculo e um fortalecimento na sua fé
na revelação espírita. Muitos dizem isso. E como nós vemos essa possibilidade, conforme Joel narra na sua experiência, foi um desastre. Foi um desastre porque a grande maioria de nós tem um passado onde o ensejo ao erro, ao vício, ao crime e ao desequilíbrio, com muita frequência estiveram presentes. E a lembrança dessas experiências malogradas apenas criaria um problema a mais ou um caso novo, porque iria interferir de uma forma negativa no melhor aproveitamento do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, como nós temos ao não nos lembrar do passado encarnatório e tomar decisões acertadas, convenientes, baseadas no Evangelho do Cristo, facultando com que essa escolha correta que agora tomamos signifique para o nosso espírito o resgate necessário do que havíamos errado no passado. Então, o Joel tinha essa habilidade. Ele podia mergulhar no seu interior e saber exatamente o que havia feito as pessoas que estiveram em relação com ele no passado e que agora ele reencontrava pelo caminho. Continuemos. A exaltação da própria personalidade o fez olvidar os deveres, em vez de utilizar-se da recordação do passado para melhor exercer a tarefa mediúnica com Jesus. Aqui começa a haver detalhes sobre as causas das quedas do Joel. E uma muito significativa é logo assinalada no início do texto, quando diz: a exaltação da própria personalidade o fez olvidar os deveres. Nós entramos no corpo e saímos dele. Encarnamos e desencarnamos em épocas variadas. Modificamos profissões, objetivos e metas na nossa vida de relacionamento. Mas todas elas estruturadas dentro das leis divinas, aonde a lei do progresso, a lei da evolução, está profundamente associada, sem haver necessidade nenhuma de lembrança do passado. A lembrança do passado ou serve para exaltar a personalidade ou para tornar humilhante a recordação. Quando houve crimes muito graves e situações muito constrangedoras, não contribuindo em nada para a superação que necessariamente seremos chamados a vivenciar, que é a da superação dos mecanismos ególatras presentes no personalismo nosso, sobretudo por termos estado vinculados em diversas encarnações ao materialismo, ao imediatismo, a vida projetada na ânsia de gozos e de satisfações instintivas, alienado dos valores espirituais. Esse tipo de psiquismo está entreilhado no personalismo nosso e precisará ser superado, assim como o império do corpo ou dos sentidos físicos sob as determinações do nosso espírito. Então, nada positivo, lembrança de quem a gente foi,
porque em termos de superação na nossa caminhada evolutiva, os valores do personalismo serão todos superados. Voltando aqui ainda o texto, quando diz, em vez de utilizar-se da recordação do passado para melhor exercer a tarefa mediúnica com Jesus. Essa recordação do passado ideal para qualquer um de nós está estruturado, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na intuição e nas ideias inatas que trazemos, que nos adverte para não recairmos em erros graves, que ilumina a nossa mente para tomadas de decisões ideais para o nosso crescimento espiritual. E isso todos nós possuímos, sem haver necessidade nenhuma de recordações de vidas anteriores. Fato esse, aliás, que continuará mesmo quando desencarnarmos. Não se pense que em voltando para o plano espiritual, nós teremos lembrança precisa do que já vivemos em outras encarnações. Normalmente, para a grande maioria de nós, a nuvem que encobre o nosso passado reencarnatório continua também no plano espiritual. E podemos dizer, graças a Deus, porque mesmo lá essa lembrança não nos faria bem. Só ao atingirmos níveis espirituais bastante elevados, é que a lembrança do passado, que começa a surgir naturalmente, não causa mais impacto desagregador e prejudicial ao nosso espírito. Porque aí já teremos firmado bem os pés na aquisição de virtudes e na elevação do nosso espírito. Mas por enquanto, e ainda durante um bom tempo, o mecanismo de proteção da nossa mente, que encobre a recordação do nosso passado reencarnatório, é e deve ser sempre considerado uma bênção, uma misericórdia das leis divinas. Continuemos. A esse respeito, estudemos a mensagem de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Está na página 88 do livro Mediunidade e Obsessão que estamos estudando, do Projeto Espiritizar. Lembramos que todas essas obras que têm sido apresentadas por nós no Projeto Espiritizar encontram-se no YouTube em seminários, em palestras, produzidas pelo Grupo de Trabalhadores Espíritas do Mato Grosso, da Federação Espírita de lá, sobretudo através do trabalhador Alírio de Cerqueira Filho, seminários e palestras, aprofundando e estendendo de forma bem maior esses temas que temos abordado aqui. Então, nós teremos agora alguns slides que trabalharão dentro dessa mensagem da lei do amor, os enfoques correlacionados com a história de Joel. Logo aqui nesse primeiro texto, quando diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, já nos remete à lição necessária que evita as quedas de ordem moral como houve com Joel.
Por quê? Porque, no caso dele, o forte personalismo do seu passado na Igreja Católica, onde ele esteve envolvido na época da Inquisição, representava para ele um ponto de desafio que deveria ser suficientemente transcendido e não remoído como lembrança durante a sua nova encarnação. É preciso aprendermos que a própria personalidade com a qual nós identificamos valores estabelecidos pela educação de nossos pais, pelos exemplos que tivemos na infância, na adolescência, e que agora especificam todo um quadro particular de identificação personalística nossa, tem que ser necessariamente transcendido. Porque ao retornarmos ao plano espiritual, o prosseguimento de identificação de valores e qualidades morais vai se sobrepondo, e a cada encarnação nova, o espírito é outro. Ele não terá de ter as características de personalidade da encarnação anterior. Então, nesse aspecto também, nós somos chamados a superar. O que de fato permanece em nós e tem que ser alvo do máximo cuidado é a nossa individualidade, como espíritos imortais. E essa individualidade é fortemente trabalhada na medida em que nos identificamos com os ensinos do Cristo, com as mudanças de valores íntimos que somos chamados a realizar. É aí que a nossa individualidade se fortifica. Não é através de identificações de temperamento, de personalismo temporário, imutável, que todos nós temos. Prosseguindo. O Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, a reencarnação. Então, a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, a lei do amor, estabelecida no Evangelho de Jesus, e que a revelação espírita vai trabalhando nessa mensagem de Lázaro, prosseguindo com essa segunda palavra. Essa segunda palavra que é a reencarnação. Mas vejamos bem o caso. A reencarnação, como é tratada pela espiritualidade, por intermédio do Consolador prometido, que é o Espiritismo, é diferente do posicionamento de muitas crenças, de muitas doutrinas, sobretudo orientais, a respeito da reencarnação. O primeiro ponto que queremos aqui enfocar é aquele no qual esse conhecimento nos propele a transcender as experiências do corpo como sendo profundamente mutáveis, em processo de transformação contínua, e que não podemos de maneira nenhuma nos prendermos a um passado reencarnatório. Cada vez que voltamos a um corpo novo, recebemos um cérebro novo, com conexões neuronais novas, para um trabalho novo que o nosso espírito vem realizar na nova vestimenta física.
nada de apegos, nem ao passado, normalmente tão vinculado a falhas e desequilíbrios, como já citamos, mas sim a utilização do conhecimento da reencarnação para alicerçar e tornar bastante firmes a certeza da imortalidade da alma, da justiça divina, da continuidade em termos de objetivos maiores pela nossa individualidade ao longo de diversas encarnações. Mas voltando aqui o texto, quando diz, essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é uma forma figurativa de caracterizar o fato de que a reencarnação deixa patenteado que os nossos parentes, que os nossos amigos, que fizeram a viagem antes de nós, eles não estão nos túmulos. Eles prosseguem como espíritos imortais na realidade da vida maior, da vida espiritual. Prosseguimos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Na nossa caminhada evolutiva, a presença dos instintos, caracterizador das experiências primeiras no corpo, precisam, e naturalmente isso ocorre, serem transcendidos de instintos para sentimentos. E como o texto diz, aperfeiçoar esses últimos, os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Quais são esses germes latentes da matéria? Todo o quadro de sintonias, de apegos, de desequilíbrios que deixamos se estabelecer através do nosso corpo físico ao longo de diversas encarnações. A transmigração desses instintos para sentimentos e para sentimentos elevados é um trabalho que naturalmente está fadado para todo ser humano. A questão aqui é só questão de tempo, porque isso é destino para todos nós. Por isso, prossegue o texto dizendo: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos a elevação gloriosa. Esse trabalho de o espírito precisa ser cultivado como um campo. Vamos aqui estender uma compreensão melhor do texto. Cultivar, trabalhar o nosso espírito, é a tarefa que realizamos, sobretudo, através do estudo, das leituras edificantes, do conhecimento aprofundado da realidade espiritual da vida. À medida em que nós dedicamos tempo e interesse aos valores transcendentes da matéria,
nós estamos cultivando o espírito. Estamos fornecendo mais alicerce para a nossa caminhada evolutiva. Continua o texto. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. Então devemos ver com muito mais relevância e importância a dedicação de tempo à aquisição dos valores do espírito. Quanto mais estivermos atentos a isso, mais estaremos nos habilitando a essa elevação gloriosa que o texto nos chama a atenção. O objetivo da reencarnação é o progresso moral. Para tanto, somos convidados a cultivar os valores do espírito, substituindo gradualmente os instintos e as sensações pelos sentimentos superiores. Então, o objetivo da reencarnação, o objetivo da nossa vida no corpo, não é a busca desenfreada da satisfação de necessidades instintivas e transitórias. O objetivo, de fato, real da nossa reencarnação é progresso moral. A espiritualidade deixa isso muito bem claro. E aqui elucida como isso deve acontecer. Cultivar os valores do espírito, substituindo gradualmente os instintos e as sensações pelos sentimentos elevados. É esse trabalho que nós somos chamados a realizar para não cair em fracassos, como o que aconteceu com Joel. Estar atento ao cultivo dos valores do espírito vão criar as barreiras de proteção para não cairmos em desequilíbrios à semelhança do que houve com Joel. Porque muitas pessoas, mesmo não tendo conhecimento do passado encarnatório, não poucas vezes, se apegam a valores transitórios do personalismo, do caráter forte, das manifestações de ordem intelectuais e culturais puramente, afastando-nos da conquista daquilo que deveria ser prioridade, que são os valores do espírito. Prosseguindo. Embora muito bem preparado para a tarefa mediúnica com Jesus, Joel fez exatamente o oposto, deixando de desenvolver as virtudes do coração e preferindo se entregar à volúpia das sensações. É interessante essa história de Joel pelo fato de que é mais um exemplo de espíritos que receberam uma preparação cuidadosa, minuciosa, para o êxito das metas existenciais que ele trazia. Por coincidência, nesses casos que têm sido estudados do livro Os Mensageiros, essa preparação incluía, sobretudo, o encontro com a doutrina dos Espíritos. E aqui colocamos para a reflexão de cada um de nós. Quantos entre nós
não pode estar colocado em termos de preparação espiritual precedente à nossa vinda no corpo. Preparação espiritual semelhante à de Joel. Sem termos a lembrança precisa dessa preparação que houve. Então é preciso utilizar essas histórias de André Luiz, que são histórias verídicas, apenas utiliza pseudônimos para ocultar, muitas vezes, a família que, em parte, pode estar ainda reencarnada, e estava na época que essas obras foram publicadas. É utilizado o pseudônimo, mas é necessário reforçarmos. Muitos de nós que veio a trilhar agora o encontro com a doutrina espírita, essa é apenas uma particularidade de toda uma preparação e um trabalho que houve antes de encarnarmos e que precisamos agora, cada vez mais, aproveitar de forma profunda essa preparação. Já que nós, fora o conhecimento da própria doutrina espírita, temos obras que nos advertem a respeito disso, como essa que estamos estudando aqui, que faz uma coletânea de casos de obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. Voltando aqui ainda o texto, Joel fez exatamente o oposto, deixando de desenvolver as virtudes do coração e preferindo se entregar à volúpia das sensações. Como precisamos ter cuidado em relação a isso? É preciso que as satisfações físicas, as satisfações instintivas, muitas vezes naturais, que usufruímos, estarem no seu devido lugar. Não serem o foco e o objetivo maior do aproveitamento, entre aspas, da vida, como muita gente faz. O foco maior do aproveitamento da vida é o progresso moral nosso, como vimos no slide anterior. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Fixando a mente no passado, isso aqui é Joel, causou um grande mal a si mesmo, desorganizando a própria mente, produzindo alucinações que o acompanharam na dimensão espiritual. O passado para cada um de nós, quer seja o passado de vidas anteriores, quer seja o passado da presente encarnação, deve ser usado em termos de aproveitamento de lições, mas não de se ficar remoendo aquilo que já passou. As experiências que tivemos na atual encarnação, a semelhança do que ocorre num veículo que tem no retrovisor um rápido ponto de apoio para que o motorista tenha ideia de como está a proximidade de algum outro carro que venha na sua direção, mas jamais querer dirigir o carro olhando para o retrovisor. Então, o nosso foco é aprendizagem espiritual e foco para frente, para as reformas morais, para a espiritualização do nosso ser. Então, fixar a mente no passado
inclusive em muitas pessoas, é gerador de depressão. Assim como fixar muito a mente em algo que ainda está no futuro é gerador de ansiedade. É preciso estarmos bem no presente, aproveitando ao máximo o que a doutrina espírita nos oferece de instrumentos e de ferramentas para o nosso crescimento moral. Então, o Joel fixou muito a mente no passado. E esse foi uma das causas principais do seu fracasso. Fechando a história de Joel, temos esse slide. Joel não evita nenhum mal. Antes, ele se entrega ao mal pela acomodação e pela viciação de suas potencialidades, perdendo a oportunidade reencarnatória. Porque se passou com Joel aquilo que é possível se passar com qualquer um de nós e que agora, com as advertências que estamos compartilhando, devemos evitar. E o que é? É que, naturalmente, pelo fato de a Terra ser um mundo de provas e expiações, pelo fato de ao redor da Terra pululam espíritos obsessores e doentes, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo da prece, pelos espíritos obsidiados e obsessores, que diz que ao redor da Terra pululam, multiplicam-se espíritos em desequilíbrio. Então, devido a esse fato real, nós precisamos sempre ter aquela atitude mental, comportamental, existencial, de estarmos vivenciando, sobretudo, o bem, o amor, a harmonia com as leis divinas. Porque, normalmente, quando não estamos empenhados nessa resolução, é porque estamos com a sintonia já perturbada por ligações espirituais nocivas ou por ligações com o nosso passado deletério. Então, na Terra, não está fazendo bem, muitas vezes já está fazendo mal. Porque a atitude neutra face a todo o estado de perturbação material e espiritual predominante no planeta é abrir-se às influências nocivas ou já ser algum agente do mal. Então, voltando ainda um pouco aqui a essa reflexão do slide, diz assim: perdendo a oportunidade reencarnatória. Porque o objetivo maior da nossa reencarnação é o progresso moral, como já foi dito. Se esse progresso moral não é efetivado, como foi o caso dessa história de Joel que analisamos, a oportunidade reencarnatória foi perdida. O retorno a uma nova existência, claro que vai acontecer para o Joel como para todos nós, mas normalmente em situações mais difíceis, mais trabalhosas, pelo próprio fato de estarmos repetindo a mesma classe ou a mesma lição. Fica aqui então essa história de Joel. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Posteriormente esse vídeo estará no nosso canal no YouTube. Muita paz para todos.